Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. A história começa com uma constatação bem direta. Hoje vivemos cercados por uma quantidade enorme de estímulos que provocam prazer. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, redes sociais, tudo isso está ao nosso alcance de forma praticamente infinita. A autora, Anna Lenk, chega a dizer que o smartphone é como a agulha hipodérmica dos tempos modernos, injetando dopamina digital o tempo todo. Ela observa como a humanidade transformou um mundo de escassez em um ambiente de excesso, e isso gerou mudanças profundas. Anna, que é médica, não percebeu isso só nos pacientes que tratava, mas também em si mesma e nas pessoas ao seu redor. Ela conta sua própria experiência com o que chama de um relacionamento pouco saudável com romances baratos. Tudo começou de maneira aparentemente inofensiva, com livros como Crepúsculo, mas logo evoluiu para leituras cada vez mais eróticas e compulsivas, principalmente depois que adquiriu um leitor eletrônico. Em pouco tempo, ela preferia ler a socializar, cozinhar, dormir ou prestar atenção na família e no trabalho. Para ela, consumir essas histórias se transformou na sua droga. O livro, na verdade, fala sobre a relação delicada entre prazer e sofrimento. A neurociência explica esse equilíbrio com a ideia de uma balança. Quando sentimos prazer, ela se inclina para esse lado, mas logo o cérebro tenta compensar, inclinando-a para o lado do sofrimento. Isso serve para manter o equilíbrio. O problema é que, quando nos expomos repetidamente a estímulos intensos de prazer, essa balança acaba ficando permanentemente inclinada para o sofrimento. O resultado é que precisamos de estímulos cada vez mais fortes para sentir algum prazer, enquanto nossa capacidade de lidar com a dor e o desconforto diminui. É como se os responsáveis pela produção de dopamina simplesmente abandonassem o jogo. De repente, nada mais parece bom o suficiente. Para ilustrar esses pontos, Anna compartilha histórias reais de seus pacientes. Um deles é Jacob, que desenvolveu um vício em pornografia online e outras práticas associadas, a ponto de perder o emprego e quase colocar a própria vida em risco. Ele conta que o prazer não vinha apenas do ato em si, mas também do processo. Construir equipamentos, experimentar novas formas, compartilhar com outros na internet. Outro caso é o de Xi, que encontrava euforia na busca e compra compulsiva de produtos online. Mesmo comprando itens baratos e devolvendo muitos deles depois, ele acumulou dívidas expressivas. A mensagem principal do livro é clara: o consumo excessivo, feito de forma desenfreada, não nos torna mais felizes. Pelo contrário, nos faz sentir mais vazios e infelizes, afetando nossas vidas e até o meio ambiente. Essa tentativa constante de fugir do sofrimento, buscando distrações a todo momento, também contribui para quadros de ansiedade e depressão. Um exemplo disso é Sophie, outra paciente, que passava o tempo todo conectada aos dispositivos. Anna argumenta que, hoje, perdemos a capacidade de lidar até mesmo com pequenos desconfortos. Situações simples, como o tédio, que podem ser espaços para reflexão e descobertas, acabam sendo evitadas a qualquer custo. Depois de apresentar o problema, o livro segue para soluções práticas. Um dos principais caminhos que Anna propõe é algo que ela chama de autocomprometimento. A ideia é reconhecer que nossa força de vontade não é ilimitada, então precisamos criar barreiras intencionais entre nós e aquilo que consumimos compulsivamente. Ela lembra do mito grego de Ulisses, que se amarrou ao mastro do navio para resistir ao canto das sereias. Assim também podemos agir: remover a televisão, guardar o videogame, usar dinheiro em vez de cartão de crédito ou, como ela mesma fez, se desfazer do leitor eletrônico para tornar o acesso aos romances mais difícil. Esse autocomprometimento pode ser de diferentes tipos. Pode ser físico, criando barreiras concretas; cronológico, limitando o tempo que passamos com determinados estímulos; ou categórico, evitando não só o objeto de consumo, mas também os gatilhos associados a ele. Um exemplo é Mitch, que decidiu parar de assistir esportes para conseguir controlar o vício em apostas. Outro ponto importante na busca pelo equilíbrio é o que a autora chama de busca do sofrimento. Embora soe estranho, ela explica que estimular intencionalmente o lado do sofrimento pode ajudar a reorganizar nosso sistema e nos permitir, de novo, sentir prazer nas coisas simples. Ela fala de práticas como exercícios físicos intensos, que foram observados até em estudos com animais que corriam em rodas. Também menciona a terapia de exposição, como no caso de David, que superou a ansiedade de conversar com desconhecidos ao se forçar a enfrentar essa situação. E cita ainda Michael, que encontrou benefícios na prática de mergulhar em água gelada. Essas pequenas doses de desconforto, quando escolhidas com intenção,
podem gerar um tipo de prazer mais duradouro e saudável do que o prazer imediato e impulsivo. A ideia de usar a dor para tratar a dor é algo que remonta a Hipócrates. Dentro dessa busca pelo sofrimento, dois conceitos se destacam. O primeiro é a honestidade radical. Não se trata apenas de evitar mentiras sobre questões importantes, mas de falar sempre a verdade, inclusive sobre nossas fraquezas, mesmo quando isso nos deixa desconfortáveis ou traz consequências difíceis. Maria, uma paciente, é um exemplo disso. Ela confessou ao irmão que tinha aberto um pacote dele, um comportamento que repetia desde a infância. Embora fosse uma pequena confissão, essa atitude acabou aproximando os dois. Jacob também viveu algo semelhante. Depois de uma recaída, contou à esposa que tinha usado a aliança dela para construir uma de suas máquinas. Ao contrário do que ele temia, a esposa reagiu com gratidão pela sinceridade, e isso fortaleceu a relação. A própria autora compartilha como, ao falar abertamente sobre o seu hábito de leitura compulsiva, percebeu o quanto ele era destrutivo e encontrou forças para interrompê-lo. Segundo ela, a honestidade radical aumenta a consciência, aprofunda as conexões com as pessoas, já que a intimidade libera substâncias ligadas ao bem-estar e nos faz assumir responsabilidade pela nossa história. Assim, saímos da posição de vítimas e passamos a ser protagonistas das nossas escolhas. Além disso, viver num ambiente de confiança e sinceridade, o que ela chama de mentalidade farta, nos ajuda a pensar a longo prazo, ao contrário da mentalidade de escassez, que só busca ganhos imediatos. O segundo conceito é a vergonha pró-social. A vergonha, diferente da culpa, nos faz sentir que somos pessoas ruins. Ela pode ser destrutiva, levando ao isolamento e perpetuando comportamentos compulsivos. Mas, quando acolhida em um ambiente de apoio, pode ser um poderoso motor de mudança. O modelo dos alcoólicos anônimos é um exemplo disso. Nos grupos, as pessoas compartilham suas vergonhas e segredos, mas em vez de serem rejeitadas, recebem empatia e aceitação. Esse ciclo de hiperconsumo, vergonha, honestidade radical e aceitação leva ao fortalecimento do senso de pertencimento e à diminuição do consumo compulsivo. Todd, um cirurgião, encontrou no Alcoólicos Anônimos um espaço seguro para ser vulnerável. Lá, ele aprendeu a fazer um inventário pessoal diário, a se corrigir e a demonstrar compaixão pelos outros. A vergonha pró-social confirma que fazemos parte da tribo humana, e que não estamos sozinhos em nossas falhas e dificuldades. Em essência, o livro de Anna Lenk nos convida a parar de fugir do sofrimento e do desconforto. Em vez de buscar uma saída através de prazeres imediatos e distrações constantes, ela propõe que mergulhemos na vida, com tudo o que ela traz de bom e de difícil. A verdadeira transformação não acontece na fuga, mas na conexão profunda conosco mesmos, com as outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. Muhammad, outro paciente, é um exemplo inspirador. Ele superou o vício em maconha ao se dedicar intensamente à fotografia de besouros durante caminhadas na natureza. Assim, descobriu um mundo fascinante e real, que oferecia um tipo de satisfação mais autêntico do que a fuga proporcionada pelas drogas. Encontrar e manter esse equilíbrio não é uma tarefa fácil nem rápida. Requer paciência e prática diária. Muitas vezes, só percebemos o quanto avançamos quando olhamos para trás. Mas as lições são claras. Precisamos equilibrar a balança entre prazer e sofrimento, criar barreiras intencionais ao consumo excessivo, buscar desconfortos produtivos, praticar a honestidade radical e encontrar comunidades onde possamos ser vulneráveis e, ao mesmo tempo, acolhidos. Esses são os caminhos que podem nos levar a uma vida mais equilibrada e significativa, mesmo vivendo no meio daquilo que a autora chama de nação dopamina. Que esta leitura seja uma oportunidade para refletir sobre seus próprios hábitos, descobrir novos caminhos para o equilíbrio e encontrar inspiração para uma vida mais consciente e plena. Boa leitura!